Bom, vamos dar continuidade. A gente está na página 72. Voltemo-nos para outro fator que apoia essa concepção oposta das cenas construídas na infância. É o seguinte: não pode haver dúvidas quanto à existência real de todos os processos que foram expostos com a finalidade de explicar essas estruturas duvidosas como fantasias, e sua importância deve ser reconhecida. O desvio de interesse, aí ele vai discutir com o tradutor aqui. Tenho boas razões para preferir dizer o desvio da libido de conflitos correntes. Abre uma chave. Quanto à opinião de Freud sobre a relação entre libido e interesse, ver o final da primeira parte de seu artigo Narcisismo, 1914. Reparem que preservou a vontade do editor, mas ele, Freud, bota esta nota. Então, vamos manter a vontade do Freud. O desvio da libido de conflitos correntes, das incumbências da vida real, a existência de fantasias na qualidade de substitutos de ações não realizadas. Não fez uma coisa, fantasia que fez. A tendência regressiva que se expressa nesses produtos, travessão, regressiva em mais de um sentido, na medida em que estão envolvidos simultaneamente um recuo diante da vida e um retorno ao passado. Todas essas coisas se confirmam, são regularmente confirmadas pela análise. A questão da regressão, que tanto é porque é um retorno ao passado, como o fato dele não conseguir arcar com andar para frente, o que ele faz? Ele regride a uma etapa anterior da libido, por isso o uso da palavra libido. Vocês lembram que no caso do Homem dos Lobos, ele regride da fase fálica para sádico anal, mas a parte passiva da sádico anal, mais agressiva ainda, o masoquismo. Lembram disso? Está no outro vídeo. Ainda quando a gente está trabalhando com o sonho, é no final do trabalho com o sonho. Poder-se-ia pensar que seriam também suficientes para explicar as supostas reminiscências, as lembranças da primitiva infância que estão em discussão. E de acordo com o princípio da economia na ciência, que aqui está escrito comumente conhecida como a lâmina de Ockham, não, é a navalha de Ockham que a gente usa. Aliás, usa-se muito, Jacques Lamelaire usa, Célio Garcia usou, se usa muito a noção da navalha de Ockham. É cortar pelo mais, a economia mesmo, mais econômico. Tal explicação levaria vantagem sobre outra que é inadequada, sem o apoio de novas e surpreendentes hipóteses. Arriscar-me-ia aqui a assinalar que as concepções antagônicas que se encontram na literatura psicanalítica atual, que não é dele, são geralmente elaboradas segundo o princípio pars pro toto, quer dizer, a parte pelo todo, pela parte pelo todo. De uma combinação altamente composta, uma parte dos fatores operativos é destacada e proclamada como verdade. E, em seu favor, contradiz então a outra parte, junto com toda a combinação.
Se observamos um pouco mais de perto para verificar a que grupo de fatores foi dada preferência, descobriremos ser aquele que contém material já conhecido de outras fontes ou aquele que pode mais facilmente ser relacionado com esse material. Desse modo, Jung seleciona atualidade e regressão, e Adler, motivos egoístas. O que é deixado de lado, no entanto, e rejeitado como falso, é precisamente o que é novo em psicanálise e peculiar a esta. Este é o método mais fácil de repelir os progressos revolucionários e inconvenientes da psicanálise. Os dois escapam, Jung e Adler, cada um por sua razão. Eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês. Lacan não fala das brigas de Freud com os filhos dele, né? com os filhos no sentido asclepíade do termo, né? O Asclépio, a escola de Asclépio, o Hipócrates chama os filhos, né? Os médicos que ele cuida, que ele ensina, né? Os filhos. Inclusive, ele diz que ele ensina de graça para os filhos, né? É interessante o juramento de Hipócrates. Eles juram, os médicos juram, mas depois não praticam. Cobra do colega. Vale a pena observar que nenhum dos fatores citados pela opinião contrária, com a finalidade de explicar essas cenas da infância, teve que aguardar reconhecimento até que Jung os expôs como novidade. A noção de um conflito corrente, de uma fuga da realidade, de uma satisfação substitutiva obtida na fantasia, de uma regressão ao material do passado, travessão, tudo isso, abre parênteses, empregado, ademais, no mesmo contexto, embora talvez com uma terminologia ligeiramente diferente, há anos fazia parte integral de minha própria teoria. Contudo, não a formava inteiramente, era apenas uma parte das causas que levam à formação de neuroses, travessão de novo, aquela parte que, partindo da realidade, opera numa direção regressiva, ou seja, realidade, já expliquei para vocês, é o real com o imaginário. Real não, desculpe, é o simbólico imaginário. O que fica excluído aí? O real. O que fica excluído aí? A angústia. Paralelamente a isso, deixei espaço para outra influência que, a partir das impressões da infância, opera numa direção futura, que aponta um caminho para a libido que se retrai diante da vida e que torna possível compreender a um outro modo inexplicável regressão à infância. Assim, na minha concepção, os dois fatores cooperam na formação de sintomas. Há, porém, uma cooperação anterior que me parece ser de igual importância. Sou de opinião que, agora em itálico tudo, a influência da infância já se faz sentir na situação com que se inicia a formação de uma neurose, de vez que desempenha um papel decisivo na ação de determinar se e em que ponto o indivíduo deixa de dominar os verdadeiros problemas. O que está em discussão, portanto, é a significação do fator infantil.
O problema é encontrar um caso que possa estabelecer essa significação para além de qualquer dúvida. No entanto, é esse o caso que está sendo exposto de modo tão exaustivo nestas páginas e que se distingue pela característica de que a neurose da vida adulta foi precedida por uma neurose nos primeiros anos da infância. Foi exatamente por essa razão, na verdade, que eu o escolhi para ser relatado. Se alguém se sentir inclinado a recusá-lo, porque a fobia animal não lhe parece suficientemente séria para ser reconhecida como uma neurose independente, devo dizer que a fobia foi sucedida, sem qualquer intervalo, por um cerimonial obsessivo, por atos e ideias obsessivas que serão discutidos nas partes seguintes desse artigo. Vocês reparem que ele ainda não entendia de estrutura. A gente já sabe que quando sai de uma fobia ou vai para a histeria ou para a neurose obsessiva. O Romildo Rego Barros apresentou um trabalho belíssimo, há muito tempo atrás, num congresso, se não me engano, por volta de 1993, do corte freudiano, foi no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mostrando isso. O Romildo está na Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, da parte do Rio de Janeiro. Vocês podem pedir a ele cópia disso. Ele fez um trabalho belíssimo. Comparando aqui.